Às 2h30 da madrugada, o Sr. Carlos, de 69 anos, jogou as cobertas de lado com um grunhido de frustração. Era a terceira vez naquela noite que ele caminhava no escuro até o banheiro. O piso frio sob os pés, a luz doendo nos olhos, o mesmo ritual de sempre. Ele lavou as mãos, olhou no espelho e murmurou o que milhões dizem todas as noites. São os achaques da idade. É a minha bexiga. E cometeu o erro de voltar para a cama, ignorando que seu corpo realmente estava gritando para ele. Às 6 da manhã, sua esposa Helena acordou com um som que ela nunca vai esquecer. Carlos estava sentado na beira da cama, com os lábios levemente roxos, respirando como se cada puxada de ar custasse um esforço enorme. Não consigo respirar direito, Helena. Meu peito está pesado. Ela chamou a ambulância. Os paramédicos chegaram em 8 minutos. O que eles encontraram não era um problema de bexiga. Era um colapso que vinha se construindo em total silêncio, noite após noite. O que aconteceu naquelas poucas horas entre a última ida ao banheiro e a chamada de emergência? O gatilho que levou Carlos a um colapso na UTI não foi a próstata dele. Ele também não tinha bebido água demais antes de dormir. O problema é que Carlos, assim como milhões de idosos, estava ignorando que a bexiga dele não estava doente. A sua bexiga era a sirene de emergência de um órgão vital que estava se afogando silenciosamente. Hoje, neste vídeo, nós vamos descobrir que órgão era esse. Olá, eu sou o Dr. José Varela. Tenho mais de 20 anos de experiência clínica em medicina interna e longevidade. Já trabalhei em emergências, em consultórios e ao lado de centenas de famílias que me perguntaram, com os olhos cheios de lágrimas: doutor, por que a gente não descobriu isso antes? Poucas coisas me frustram mais do que ver pacientes perderem o coração, os rins ou o cérebro porque alguém, algum dia, disse a eles que levantar para urinar 3 vezes por noite é completamente normal para a sua idade. Isso não é normal. E hoje nós vamos conversar sobre o porquê. A American Urological Association documentou que mais de 80% dos casos de noctúria severa em idosos, ou seja, levantar mais de 2 vezes por noite, não são causados pela bexiga. Eles são causados por doenças sistêmicas ocultas, o coração, os rins, o açúcar no sangue. E o que é ainda mais assustador, a European Society of Cardiology provou que pessoas que se levantam 3 ou mais vezes por noite têm 40% mais risco de mortalidade cardiovascular. 40%. Não é um número qualquer. É a diferença entre continuar vivendo ou não. Hoje, eu vou revelar 3 coisas que vão mudar para sempre a forma como você enxerga essas idas noturnas ao banheiro. Primeiro, qual é esse órgão que estava asfixiando dentro do corpo de Carlos, disfarçado de um simples problema de bexiga? Segundo, as 3 falsas crenças que os idosos usam para tentar segurar a urina à noite e que, em vez de ajudar, estão destruindo eles por dentro. E terceiro, um protocolo exato de 5 passos para drenar o seu corpo do jeito certo, descobrir a verdadeira causa e voltar a dormir a noite toda direto, sem interrupções. Fique comigo até o final, porque cada minuto deste vídeo pode literalmente fazer a diferença. Imagina esta noite. Você apaga a luz, se ajeita na cama e seu corpo começa a relaxar. Mas às 2 da manhã, algo te acorda de novo. Aquela pressão na bexiga que você já conhece bem. Nesse momento, 90% das pessoas fazem exatamente o que o Carlos fez. Levantam, vão ao banheiro, voltam para a cama e pensam: é a bexiga, é a idade, é normal. Mas, e se eu te disser que esse alarme noturno não vem da sua bexiga, e sim do seu coração, que está lutando desesperadamente para não se afogar? Fique comigo, porque o que vem a seguir muda tudo. Antes de continuar, eu quero te pedir algo muito importante. Se este vídeo está abrindo os seus olhos, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho.
Aqui nós não mascaramos sintomas. Aqui nós desenterramos a verdade médica para salvar a sua vida. E me conta, de qual lugar lindo você está me assistindo hoje? Deixe aqui nos comentários. Eu adoro saber que essa informação está chegando a cada canto da nossa bela América Latina. Que Deus abençoe você por estar aqui, porque estar informado é o primeiro passo para proteger a sua vida e a da sua família. Vamos em frente. Para entender o que aconteceu com o Carlos, você precisa conhecer um conceito que a maioria dos clínicos gerais não explica no consultório. Se chama Síndrome da Bexiga Inocente, ou, em termos médicos, noctúria sistêmica. E o nome já diz tudo. A bexiga é inocente. Ela é apenas um tanque de armazenamento. Se esse tanque se enche 4 vezes numa noite, o problema não é o tanque. O problema é quem está mandando tanta água para ele: os rins, o coração ou os hormônios. A bexiga apenas executa ordens. E hoje nós vamos rastrear quem está dando essas ordens. Pense no seu coração como uma bomba d'água. Uma bomba potente move a água com força, sem esforço, para todos os cantos do sistema. Mas, quando essa bomba começa a enfraquecer, a água se acumula onde a gravidade manda. De dia, quando você está de pé, os líquidos caem para as suas pernas. Seus tornozelos incham levemente. Talvez não doa, talvez você mal perceba. Mas essa água acumulada ali não desaparece, ela espera. E quando você se deita à noite e a gravidade para de empurrar para baixo, todo esse rio de líquido volta de repente para a corrente sanguínea, direto para o coração e para os pulmões. Isso é exatamente o que estava acontecendo com o Carlos. O coração dele estava com o que chamamos de insuficiência cardíaca precoce. Um coração enfraquecido que, de dia, lutava para bombear o sangue lá das pernas, deixando que o líquido se acumulasse nos tornozelos, coisa que ele mal notava. E ao se deitar, todo esse volume extra voltava para o peito. Os rins dele, em pânico total, abriam as comportas para drenar esse excesso de líquido o mais rápido possível, evitando que os pulmões se enchessem de água. É por isso que o Carlos levantava 3, 4 vezes. Os rins dele estavam salvando a vida dele. Mas ninguém contou a história completa para ele. Agora, eu quero te apresentar a Teresa, de 65 anos. A Teresa também se levantava muito à noite. Mas a história dela tem uma reviravolta um pouco diferente. Ela descobriu por conta própria, conversando com as vizinhas, que se parasse de tomar água às 4 da tarde, a bexiga estaria mais vazia na hora de dormir. Parecia lógico, parecia sensato. Mas a Teresa cometeu o primeiro grande erro que hoje nós vamos chamar de a mentira número 1, a seca perigosa. E esse erro quase custou a vida dela. A noctúria da Teresa não era um problema de bexiga, era o grito desesperado de um diabetes não diagnosticado. Os rins dela estavam trabalhando em velocidade máxima para eliminar o açúcar tóxico acumulado no sangue. Pense desta forma: o açúcar alto no sangue age como cristais de vidro afiados circulando pelas suas artérias. O corpo, para se proteger, usa a água das suas próprias células para lavar esses cristais e enviar o açúcar para a bexiga. Esse processo se chama diurese osmótica. E ele não para só porque você não bebe água. Ele continua, mas agora sugando a água do seu próprio organismo. Ao parar de beber água desde as 4 da tarde, a Teresa não freou as idas ao banheiro. Ela só conseguiu engrossar o sangue, como se fosse um mel denso, sem conseguir parar o processo. E, em poucas semanas, ela sofreu o que na medicina chamamos de AIT, um ataque isquêmico transitório, um microinfarto cerebral causado por desidratação extrema e por um sangue viscoso demais para circular com fluidez. A Teresa acordou uma manhã sem conseguir mexer direito o lado direito do rosto. A filha dela pensou que ela ainda estava dormindo, mas não estava. Ela estava tendo um AVC. Vamos passar para o segundo grande erro. Quero que você conheça o Roberto, de 71 anos.
O Roberto realmente tinha a próstata inflamada, o que na medicina chamamos de hipertrofia prostática benigna, ou HPB. O jato dele era fraco, ele demorava muito para terminar de urinar, e às vezes levantava 5 vezes numa noite. Um dia ele viu um anúncio na televisão: pílulas naturais para a próstata. Se o problema é a próstata, a pílula é a solução. Essa foi a mentira número 2, as pílulas mágicas da televisão. E o Roberto acreditou nisso durante meses. O problema do Roberto era real. Ele tinha mesmo a próstata inflamada. Mas o que essas pílulas de anúncio não fazem é verificar se existe um incêndio por trás do alarme. Enquanto a pílula silenciava parcialmente o sintoma, a bexiga dele continuava retendo urina. Nunca se esvaziava por completo. E essa urina acumulada começou a voltar para cima através dos ureteres, igual a água que sobe numa mangueira quando você tapa a saída. Esse refluxo silencioso e constante começou a destruir os rins dele, o que na medicina chamamos de doença renal crônica, por uropatia obstrutiva. O Roberto mascarou o sintoma durante meses até chegar ao nefrologista, precisando fazer diálise. Existe um terceiro erro que talvez seja o mais espalhado de todos, porque não vem de uma pílula e nem de evitar a água. Vem de algo que a gente herda, a conformação. A mentira número 3 é o que eu chamo de resignação geracional. Meu pai se levantava 4 vezes por noite. Meu avô também. É a minha vez. São coisas da idade. Essa crença matou a curiosidade médica de gerações inteiras. E isso tem uma consequência que poucos conseguem ver chegando, porque não está no coração e nem nos rins. Está no cérebro. Quando você acorda 3 vezes por noite, o seu sono profundo, o que na medicina chamamos de fase REM, acaba totalmente destruído. E é durante a fase REM que acontece algo crítico. O cérebro ativa o sistema linfático, uma espécie de lavagem interna que elimina as proteínas tóxicas acumuladas durante o dia, em especial as proteínas beta-amiloide e tau, que estão diretamente ligadas ao Alzheimer e à demência. A National Sleep Foundation já documentou que a fragmentação crônica do sono acelera o declínio cognitivo de uma forma perfeitamente medível. Se conformar em não dormir bem não é aceitar a idade, é acelerar drasticamente o envelhecimento do seu cérebro. Então nós temos 3 erros interligados que alimentam um ao outro. Parar de tomar água e engrossar o sangue, se automedicar para mascarar uma doença real e se resignar acreditando que interromper o sono é inevitável. Esses 3, combinados com uma noctúria sistêmica que não foi diagnosticada, formam o que eu chamo de as 3 mentiras noturnas. O conjunto de falsas crenças que destroem silenciosamente o coração, os rins e o cérebro dos nossos idosos, noite após noite, sem que ninguém perceba o que está por vir. A informação que eu acabei de te dar já salvou a vida de centenas de pacientes meus. Se isso abriu seus olhos e você sente que alguém na sua família precisa ouvir isso, deixe o seu like agora mesmo para que o algoritmo do YouTube leve este vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal. E agora, vamos para o mais importante, o protocolo de drenagem e diagnóstico noturno, o ritual de 5 passos que pode devolver ao seu corpo as noites que ele e você merecem. Respira, porque agora vem a parte que eu mais gosto de compartilhar. Já entendemos o perigo, já conhecemos os erros, já demos nome às 3 mentiras que destroem o sono e os órgãos de milhões de idosos. Agora é o momento de te dar um escudo. E o melhor de tudo, não custa dinheiro, não precisa de receita médica, e você pode começar hoje mesmo, nesta mesma tarde. Se chama Protocolo de Drenagem e Diagnóstico Noturno, e são 5 passos concretos, milimétricos, desenhados para que o seu corpo não acumule líquido à noite, para que os seus órgãos descansem e para que você volte a dormir a noite toda direto. Passo 1.
a drenagem da tarde. Esta é a base de todo o protocolo, e poucos médicos explicam isso. Às 5 ou 6 da tarde, antes de escurecer, deite-se no sofá ou na sua cama. Coloque suas pernas elevadas acima do nível do seu coração. Você pode apoiá-las sobre algumas almofadas empilhadas ou na parede. Fique assim durante 45 minutos. O que acontece nesse tempo é muito poderoso. A gravidade já não empurra o líquido para os seus tornozelos. Esse líquido que ficou acumulado nas suas panturrilhas e pés volta pelas veias em direção aos rins, que o processam enquanto você ainda está acordado. Você vai urinar tudo isso antes de dormir, e não às 2 da manhã. Passo 2. A compressão diurna. Se os seus pés ou tornozelos incham durante o dia, isto é fundamental. Use meias de compressão moderada desde a hora que você acorda até o final da tarde. Essas meias agem como um coração externo nas suas panturrilhas. Elas comprimem suavemente os tecidos, impedem que o líquido se acumule nas extremidades durante o dia e reduzem drasticamente o volume de líquido que o seu corpo teria que mover ao se deitar. É uma medida simples, barata e de eficácia comprovada, especialmente em pacientes com insuficiência venosa ou cardíaca inicial. Passo 3. A hidratação inteligente, não restritiva. Presta atenção nisso, porque é exatamente o oposto do que muitos fazem. Não deixe de tomar água à noite por medo de urinar. Beba em goles constantes durante o dia todo. 2 horas antes de dormir, reduza os líquidos em grande quantidade. Evite copos cheios, sopas pesadas ou sucos. Mas nunca vá para a cama completamente desidratado. Antes de apagar a luz, tome um pequeno gole de água, apenas para que o seu sangue não fique grosso como o da Teresa. Um sangue grosso coagula mais fácil, irriga de forma pior o cérebro e sobrecarrega o coração. O pequeno gole de água antes de dormir pode prevenir um AVC ao amanhecer. Passo 4. O teste do inchaço e da espuma. Esse passo não é para amanhã, é para hoje, assim que você terminar este vídeo. Teste número 1. Pressione a pele perto do seu tornozelo com o polegar durante 5 segundos completos. Solte. Se a pele ficar marcada com um buraco fundo, o que na medicina chamamos de sinal do cacifo positivo, o seu corpo está retendo líquido por um problema cardíaco ou venoso, que precisa de avaliação médica urgente. Teste número 2. Na próxima vez que for urinar, observe se a urina produz muita espuma branca que demora para sumir. Essa espuma que não desaparece é um sinal de que os seus rins estão perdendo proteínas, um sinal clássico de dano renal silencioso. Passo 5. A exigência médica correta. Se você se levanta 2 ou mais vezes por noite, você precisa ir ao médico. Mas não basta dizer, eu levanto muito para ir ao banheiro, e aceitar que te receitem pílulas para a bexiga. Você precisa ser específico e exigente. Diga ao seu médico exatamente isto. Eu levanto 3 vezes por noite. Quero que descarte causas sistêmicas. E peça 3 exames concretos. Primeiro, hemoglobina glicada, que mede o nível de açúcar constante no sangue durante os últimos 3 meses e descarta o diabetes. Segundo, o exame BNP ou ProBNP, que é o marcador mais sensível de insuficiência cardíaca. E terceiro, creatinina sérica e taxa de filtração glomerular, que mede diretamente a função dos seus rins. Esses 3 exames juntos te dão o diagnóstico real, não o diagnóstico da bexiga, e sim o diagnóstico de qual órgão está mandando o sinal. Uma advertência importante antes de continuarmos. Se o seu médico já te passou medicamento para a pressão arterial, para o coração ou para os rins, não mude, nem interrompa nada por conta própria. Este protocolo é complementar. Ele atua junto ao seu tratamento e não no lugar dele. Converse com seu médico de confiança, mostre essa informação e construam juntos o melhor caminho.
A medicina não é uma jornada solitária. É uma parceria entre um paciente bem informado e um médico que sabe escutar. Agora, um recado especial para quem toma diuréticos receitados, as chamadas pílulas de água, que muitos médicos prescrevem para a pressão ou para o coração. Esses medicamentos, que são necessários e valiosos, têm um efeito colateral que poucos médicos comentam com os pacientes. Eles eliminam o magnésio junto com o líquido. E o magnésio é o mineral que relaxa os músculos, regula o ritmo do coração e permite que a bexiga funcione sem espasmos à noite. A Federação Internacional de Diabetes e vários estudos de nefrologia já documentaram que a deficiência de magnésio em pacientes que usam diuréticos piora a noctúria e aumenta o risco de cãibras e arritmias. Pergunte ao seu médico se você pode suplementar magnésio. Essa simples pergunta pode mudar as suas noites. Se você seguir os 5 passos do protocolo de drenagem e diagnóstico noturno de forma constante, o que o seu corpo vai começar a experimentar nas próximas semanas é isso. Menos idas ao banheiro, porque você já vai ter drenado o líquido durante a tarde, antes de dormir. O seu sangue vai ficar melhor hidratado e mais fluido durante a noite. Menos risco de o coração ficar sobrecarregado quando você se deitar. E noites muito mais longas, mais profundas, com mais tempo de fase REM para o seu cérebro fazer aquela faxina natural. Isso não é uma teoria. É fisiologia básica aplicada com inteligência e disciplina. Antes de me despedir, eu preciso te contar como terminou a história do Carlos, porque da mesma forma que começamos, nós encerramos. Os paramédicos chegaram a tempo naquela manhã. No hospital, os cardiologistas confirmaram o que o corpo dele estava tentando dizer por meses: insuficiência cardíaca em estágio inicial com edema agudo de pulmão. Os pulmões dele estavam cheios de líquido, o mesmo líquido que os rins dele estavam drenando desesperadamente, noite após noite, disfarçado de vontade de urinar. Foi assustador, mas eles chegaram a tempo. Hoje, o Carlos tem 71 anos, e eu vou te dizer uma coisa que me enche de satisfação como médico. O Carlos já não culpa a bexiga. Ele trata a insuficiência cardíaca dele com a medicação certa que o cardiologista receitou. Todo final de tarde, às 5h30, ele deita no sofá e eleva as pernas por 45 minutos, enquanto assiste às notícias. Ele usa as meias de compressão desde a hora que acorda. Toma goles de água ao longo do dia e um pequeno gole antes de dormir. O resultado? O coração dele agora descansa. Os pulmões estão limpos e, pela primeira vez em muitos anos, o Carlos está dormindo 7 horas seguidas, sem colocar os pés no banheiro uma única vez. Quero que você fique com um resumo de tudo que nós descobrimos hoje, porque essa informação merece ficar guardada na sua memória. Primeiro, levantar para ir ao banheiro 2 ou mais vezes por noite não é normal nem inevitável, é um sinal. A bexiga é o mensageiro, ela não é a culpada. Segundo, as 3 mentiras noturnas que estão destruindo silenciosamente milhões de idosos são a seca perigosa, as pílulas mágicas da televisão e a resignação geracional. Todas as 3 têm consequências bem reais: trombose, dano renal, AVC e demência acelerada. Terceiro, o protocolo de 5 passos: elevar as pernas, usar meias de compressão, se hidratar de forma inteligente, fazer o teste do inchaço e exigir os exames corretos é o seu escudo. Comece hoje. O seu corpo não te acorda às 2 da manhã porque te odeia. Ele não interrompe o seu sono só para te irritar. Ele faz isso porque te ama, porque está tentando salvar os seus órgãos vitais com os únicos recursos de que dispõe no momento. A bexiga cheia à noite é apenas a forma dele dizer: eu estou trabalhando duro para te manter vivo, me escuta. Não responda com frustração. Responda com inteligência, com o protocolo correto e com os exames que mostram a verdadeira causa.
Quando você faz isso, o corpo descansa, os órgãos encontram equilíbrio e o sono volta. E isso não é mágica, é ciência aplicada com o respeito que você merece. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho. Aqui não vendemos remédios nem prometemos milagres. Aqui nós desenterramos a verdade médica que se perde no meio de anúncios e dicas de corredor. Toda semana eu trago informações baseadas em ciência e em mais de 2 décadas de experiência clínica, porque eu acredito que um idoso bem informado é um idoso duplamente protegido. Deixe seu like neste vídeo agora mesmo, se ele abriu seus olhos, se você sente que a informação de hoje vale muito mais do que qualquer pílula mágica de televisão. Esse pequeno gesto ativa o algoritmo do YouTube e ajuda a levar esta mensagem para milhares de idosos que nesta noite vão se levantar 3 vezes da cama, achando que o problema é a bexiga, sem saber que o coração deles está implorando por socorro. O seu like pode literalmente salvar uma vida esta noite. Escreva aqui nos comentários: bexiga saudável. Se você faz parte das pessoas que chegaram neste canal buscando respostas de verdade, eu te peço esse compromisso agora mesmo. Escrever essas 2 palavras é a sua garantia pessoal de que vai fazer hoje mesmo o teste do tornozelo, que vai elevar as pernas hoje à tarde, e de que vai conversar com o seu médico para pedir os 3 exames corretos. Um comentário simples pode ser o primeiro passo para uma verdadeira mudança na sua saúde e no seu sono. Compartilhe este vídeo com alguém, pelo seu WhatsApp. Mande para os seus pais, para os avós, para sua esposa ou para aquele tio e amigo que sempre repete: são os achaques da idade. Eu te peço isso com a urgência de um médico que já viu emergências demais que poderiam ter sido evitadas. Compartilhar um simples vídeo pode ser a diferença entre essa pessoa procurar um médico a tempo ou a família dela estar chamando uma ambulância numa terça-feira às 6 da manhã. Compartilhe, por favor. Sou o Dr. José Varela. Desejo a você noites de paz profunda, órgãos fortes e um coração que bata saudável até o seu último dia. Cuide do seu corpo da mesma forma que ele cuida de você, com paciência, com atenção e com muito amor. Um abraço bem forte. Que Deus abençoe você. Te vejo no próximo vídeo.